já quero deixar bem claro de que qualquer tipo de desconto irregular que aconteceu em qualquer governo, isso deve ser responsabilizado. Até mesmo porque acredito que as pessoas desejam a solução. Mas o que eu estou vendo aqui é uma criação de uma narrativa que confesso que argumentos que não se sustentam ou são extremamente frágeis. Como, por exemplo, o senhor falou que foi a Polícia Federal, do governo Lula, que, enfim, fez todo esse desmonte. O Executivo não tem autonomia para poder mandar a Polícia Federal deflagrar qualquer operação diretamente que seja. Existem 3 que podem: denúncia ou inquérito aberto pela própria PF, ou, no caso, o Ministério Público, CGU e TCU. O CGU, recentemente, agora falou que todo mundo sabia, mas foi abrir só em 2023. O TCU deixou bem claro de que o julgamento ficou parado pelo ministro, que foi indicado também pelo Lula. O outro argumento que foi utilizado é de que isso não começou nem talvez no governo Bolsonaro, tem que começar até no governo Temer. Só que isso para mim não faz sentido, no seguinte sentido: se começou no governo Temer, é culpa do Temer, né? Se começou no governo Bolsonaro, então é culpa do Bolsonaro. Mas quando esse mesmo rombo aumenta, e aqui estão números, não dá para brigar com imagens, em 2022 os descontos do INSS eram de 706. Em 2023 pularam para 1,2 bilhões e depois, 2023, 1,299 bilhões e depois 2,8 bilhões. Ou seja, explodiram sobre o governo Lula. O que eu quero dizer? De que não existe essa narrativa de que foi o Lula que mandou investigar a sua própria casa, porque a PF ela tem autonomia, ela não pode deflagrar uma operação a mando do presidente. Isso é um primeiro ponto. Segundo ponto, o senhor colocou aqui todas as entidades, enfim, que mais tiveram descontos. E o período, por exemplo, da Conafé foi de 2019 a 2024, ou seja, pega pedaço do governo Bolsonaro, governo Lula. Temos o Sindinap, que inclusive o irmão do Lula, né, é diretor lá, 2021 a 2023, ou seja, pega ambos os governos. E a CONTAG de 2016 a 2023. E ela, inclusive, ela é a responsável pelo maior volume de arrecadação entre as entidades. Ou seja, pela lógica não apresentada por mim, mas pelos senhores e os demais que estão defendendo essa posição, ou seja, o ladrão entrou em 2016. Quem era presidente nessa época? Dilma. Quando você pega o Sindinap, o irmão do Lula, ele era diretor desde 2008. Ou seja, ele também fazia parte também daqueles sindicatos. Ou seja, eu poderia usar esse argumento tanto para poder falar contra vocês, quanto, digamos, para poder também me acusar. Por isso que eu acho esse argumento frágil. O que eu acredito que é insustentável? De que, se foi deflagrado nesse governo, por que o ministro Carlos Lupe ele pede demissão? Porque confessa que os responsáveis não são atuais. Se os responsáveis são anteriormente, então que se pulam os anteriormente. Agora, o ministro Carlos Lupe, e puxei o seu histórico, no governo Dilma também houve escândalos relacionados à mesma pasta e que, inclusive, ele também caiu pelos mesmos motivos. O que eu acho disso tudo? As pessoas estão, de fato, esperando uma solução. O senhor disse que já houve um ressarcimento do mês passado, né, de maio, se não me engano. Eu ainda acredito que seja abril. Eu acredito que seja ainda, digamos, muito pouco, e confesso que a própria mídia e Brasil não está dando a devida atenção para o que está acontecendo. Repito, o idoso que foi lesado, meu irmão, não importa se esse idoso votou no X, votou no Y, ele quer ser ressarcido. Então, o próprio ministro Haddad deu uma declaração de que o ressarcimento pode atingir até 2 bi, sendo que, pelas próprias matérias, isso chega até 6 bi. Então, a minha pergunta é, qual número de fato será ressarcido? Se vai chegar até os 6, que eu acredito que seja o montante total, ou se vai parar nos 2, como o ministro, os 2 bilhões, como o ministro Haddad se referiu. Com relação à CPI que eu ouvi aqui, é uma questão interessante. O próprio ministro Lula, em entrevistas, quando eu acho que eu nem era nascido, o presidente Lula, quando eu acho que eu nem era nascido, já dava entrevista dizendo, eu defendo a CPI.
A CPI é um instrumento da minoria e deve ser investigado, né? Quem não deve, não teme. Algo nesse sentido assim. Obrigado por chegar até aqui. Para assistir este vídeo completo, acesse o nosso site. Essa é a sua TV brasileira nos Estados Unidos.